Amigos do esporte, boa tarde. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 3, tripla do dia, jogos filtrados para a próxima segunda-feira, dia 22. Mas antes de darmos início às nossas análises, eu venho por meio deste pedir a colaboração, a participação de todos vocês, em especial para aqueles que ainda não são inscritos no canal. Até porque preciso da assinatura de vocês para que vocês possam estar colaborando, fortalecendo com a caminhada e para que o YouTube possa estar recomendando meus vídeos para demais plataformas e pessoas. Mas lembrando, se você não é inscrito, se inscreve e não esquece de deixar aquele feedback e aquele joinha para fortalecer a caminhada. E se você já é inscrito, não esquece de estar deixando o like, feedback também. A colaboração e a participação de todos é muito importante. Por isso, eu peço a ajuda e participação, colaboração, melhor dizendo, de todos vocês. Beleza, pessoal? Mas vamos para o que interessa. Tripla do dia, 3 jogos que eu considero, jogos muito interessantes e jogos com grande probabilidade de a gente conquistar um greens amanhã. Beleza, pessoal? A grade tem vários jogos interessantes. Tá até uma grade, com uma boa oferta de jogos amanhã. Na verdade, a segunda-feira costuma ser meio que indigesta em termos de oferta de jogos, mas amanhã tem jogos interessantes. Mas eu escolhi esses 3 aqui porque julgo se parecer muito com as minhas características em termos de análise, em termos de preferência. Beleza, pessoal? Então vamos lá. La Liga, Campeonato Espanhol, 5 horas da tarde, rodada 21. A bola rola para este jogo que é de extrema importância para ambas as equipes. Jogo de 6 pontos. Granada na zona do rebaixamento, 19º com 11 pontos. Recebendo a equipe do Atlético de Madrid, que é o 5º com 38 pontos. Lembrando, o 4º colocado no momento é a equipe do Atlético de Bilbao, com 41 pontos. Então, em caso de vitória amanhã da equipe do Atlético de Madrid, ele empataria em número de pontos com a equipe do Bilbao e aí teria muito mais condição em termos de pontuação e situação na tabela de classificação para brigar por uma das vagas da Liga dos Campeões. Já pelo lado do Granada, é de extrema importância também que a equipe busque uma vitória amanhã, até porque ela diminuiria para 2 pontos a diferença para o primeiro fora dela, que é o Sevilla, 17º com 16 pontos. A equipe do Granada venceu apenas um jogo nos últimos 9, um grau de aproveitamento muito abaixo, E isso é traduzido na situação que se encontra na tabela de classificação: 1 vitória, 2 empates, 6 derrotas nos últimos 9 jogos. A equipe marcou 5 gols, míseros 5 gols, e sofreu 13, uma média negativa aí de 1,5 gol por partida e uma média positiva inferior a 1 gol positivo por partida. Já pelo lado do Atlético de Madrid, a equipe venceu 4 dos últimos 9 jogos, foram 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Um ataque se mostrou over, pelo menos no que diz respeito aos últimos 9 jogos, marcou 18 gols, uma média positiva de 2, mas em contrapartida sofreu 16. Algo estranho, algo que não é tão comum assim a equipe do Atlético de Madrid, pelo perfil da equipe, pela proposta de sofrer tantos gols. Mas ultimamente isso tem sido preocupante, a equipe tem deixado a desejar muito no seu setor defensivo. A equipe fez recentemente 2 jogos insanos contra a equipe do Real Madrid, o último dele pela Copa do Rei, oitavas de final. Ao empatar 2-2 no tempo normal, venceu por 4-2 na prorrogação e se classificou para as quartas de final, mas antes também, coincidentemente, havia empatado, só que desta vez semifinal, pela Copa da Espanha, 3-3 no tempo normal e perdeu 5-3 na prorrogação. Só em 2 jogos aí, marcou e sofreu 5 gols. Isso aí aumentou ainda mais, tanto positivamente como negativamente, os números em termos de gols marcados e sofridos. Então é um jogo amanhã que tem tudo para bater o mais de 1,5 gol. A princípio é a entrada mais sensata, até porque de um lado eu tenho um time desesperado na zona do rebaixamento e ainda sonhando em escapar do descenso. Já do outro lado eu tenho uma equipe, no caso o Atlético de Madrid, sedenta por vitória amanhã para colar ali no 4º colocado Atlético de Bilbao. Em casa, a equipe do Granada nos últimos 8 jogos marcou 11 gols e sofreu 15. 1 vitória, 4 empates, 3 derrotas. A equipe não tem se mostrado nem mesmo um bom mandante. E isso aí é claro, é evidente, até porque encontra-se numa situação muito ruim na tabela de classificação. Já no confronto direto, mas antes disso, vale lembrar também que desses últimos 8 jogos como mandante, em 7 a equipe acabou sofrendo gols. Mais um detalhe interessante para que a gente busque amanhã um mercado de gols nessa partida. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos, a equipe obteve 1 vitória, 1 empate, 4 derrotas. Então, a equipe do Atlético de Madrid sobressaiu nesse confronto direto. A equipe do Granada marcou 5 gols e sofreu 12, média positiva de 1 e média negativa de 2 no que diz respeito aos últimos 6 jogos, confronto direto. Fora de casa, a equipe do Atlético de Madrid
venceu 2 vezes, empatou 2 e perdeu 4 nos últimos 8 jogos. A equipe desses últimos 8 jogos sofreu gols em todos como visitante. Isso só mostra o quanto tem que melhorar o sistema defensivo do Atlético de Madrid. Sofrer gols nessa frequência não é o perfil dessa equipe aí que eu gosto muito, e para quem não sabe é a equipe que eu torço lá na Europa. Mas essa escolha aqui não tem nada a ver com o lado emocional. Escolhi, filtrei, pré-analisei, porque julgo um jogo de extremo valor e de extrema importância e probabilidade de a gente buscar esse Greens amanhã. Beleza, pessoal? Nos últimos 6 jogos, confronto direto fora de casa, foram 3 vitórias, 2 empates e 1 derrota. Marcou 7 gols e sofreu 4. A equipe tem um compromisso muito importante pelas quartas de final da Copa do Rei, próximo dia 25. Enfrenta a equipe do Sevilla às 5 horas da tarde. Jogo único. Pelo menos o que aparece para mim aqui é jogo único. Mas o que é mais importante no momento agora? É ficar pensando no Sevilla, dia 25, ou buscar essa vitória amanhã e colar no Atlético de Bilbao, que tem 41 pontos. Obviamente que vencer, né? Porque aí a equipe aumentaria ainda mais a sua autoconfiança, o seu bom momento, né? Não deixa de ser um bom momento, mesmo estando na 5ª posição, mesmo tendo vindo de uma eliminação numa semifinal contra o Real Madrid, mas aí deu troco na sequência. Enfim, é uma equipe mais qualificada, com jogadores com características muito mais letais, né? Uma qualidade acima, com todo respeito ao Granada, e é favorito amanhã. Um empate amanhã do Atlético de Madrid, com todo respeito ao Granada, para mim é zebra. Eu vejo o Atlético favorito. Se eu fosse falar pela emoção, colocaria aí 3-1 para o Atlético de Madrid, fácil, mas eu tenho que respeitar a equipe, no caso do Granada, que está brigando muito contra o descenso, né? E é 11 contra 11, o futebol não se ganha na véspera, não se ganha com uma análise top, não se ganha com conversa jogada ao vento, não se ganha com sapato alto, não se ganha com camisa, com peso, nada disso. Se ganha praticando um bom futebol e fazendo jus a tudo que o analista falou na pré-live, em especial. Beleza, pessoal? Então, Atlético de Madrid para mim é favorito, mais de 1,5 gols para mim é a entrada mais sensata. A princípio eu deixo ambas marcas para o ao vivo. Probabilidade de placar exato, Granada 1, Atlético 2. Mesmo o coração pedindo para colocar um 3-1, eu vou num 2-1, até porque o jogo é de 6 pontos. Beleza, pessoal? Agora, saindo da Espanha, vamos direto para a Itália. Outro jogão de bola, outro jogo gostoso de se ver, né? Gostoso de se analisar. Final da Supercopa da Itália. Napoli, que é o 9º, né, do campeonato nacional, com 31 pontos, enfrentando o líder absoluto do campeonato, 51 pontos, a Inter de Milão. Mas agora é final e o jogo é de Supercopa, não tem nada a ver com o campeonato nacional. Cada jogo é um jogo, e a gente sabe que um campeonato diferencia muito do outro, até mesmo no comportamento das equipes. Então não vamos se basear simplesmente na situação do Inter como líder do campeonato contra o 9º colocado, no caso a Nápoles. Aqui é outra história, aqui é outro jogo, mas ainda assim a equipe da Inter de Milão, na minha visão, né, encontra-se numa situação muito melhor, obviamente, para mim é favorito, faz uma temporada espetacular, defende uma invencibilidade de 21 jogos até aqui, nesse montante com 15 vitórias. A equipe da Nápoles venceu apenas 2 jogos nos últimos 6, foram 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, marcou 5 gols, um ataque aí razoável, sofreu 10, média negativa aí de 1,5, se aproximando de 2. Mas em compensação, dentro de casa, nos últimos 6 jogos, venceu 4 vezes, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 9 gols, um ataque aí eficiente, em média de 1,5 próprio partida. E sofreu 6, média negativa de 1. Já no confronto direto, nos últimos 6 jogos como mandante, houve 3 empates. 3 vezes 1-1 aconteceu. Uma observação interessante, esse 1-1, ele sobressaiu aí em termos de empate nesses últimos 6 jogos como mandante. Agora, na situação da Inter como visitante, confronto direto, nos últimos 10 jogos ela venceu 5 vezes, empatou 3 e perdeu apenas 2. Mas isso aqui foi jogos aleatórios, tanto dentro como fora de casa. Perdão, corrigindo aqui, não foi simplesmente só na situação de visitante, foi confronto direto aleatórios. Mas ainda assim ela sobressaiu com 5 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Fora de casa, a equipe encontra-se a 15 jogos sem perder. Marcou gols em todos e em 7 destes não sofreu gols. Isso é muito importante para uma equipe que está buscando uma conquista de Supercopa amanhã. Vai tentar buscar, melhor dizendo.
E eu vejo favorita, probabilidade de 2-1 para Inter de Milão amanhã nessa final de Supercopa. O mais de 1,5 gol tem muito valor, o ambas marcam também, mas a princípio eu vejo o mais de 1,5 gol uma entrada, digamos assim, mais coerente. Mas essa vitória seca da Inter de Milão amanhã, pelo bom momento da equipe, campo neutro, né? Pelo grau de aproveitamento, setor ofensivo, setor defensivo, mesmo com todo respeito a Napoli, que comparando com a temporada passada, deu uma certa queda no termo de seu rendimento, e isso aí a gente pode perceber claramente aí na situação que ela se encontra na tabela de classificação e o grau de aproveitamento da temporada. Eu vejo a Inter de Milão amanhã campeã. Se você não quer entrar no mais de 1,5 gol, até porque numa final 1-0 é goleada, você não quer entrar num empate anula, dupla chance, sei lá, a favor da Inter de Milão, tem aquela outra possibilidade lá, já para quem vai investir, Inter de Milão para ser campeão. A realidade é essa. Inter campeão amanhã, eu acredito muito nisso, mesmo respeitando a Napoli. Mas lembrando, isso são só probabilidades, estatísticas e pré-análise. Isso não quer dizer que a Inter já ganhou. Jamais eu vou chegar aqui e falar isso. Que o jogo vai ser fácil, que vai atropelar. Pode acontecer? Pode. De repente a equipe vai lá, abre 2-0 com 15, 20 minutos e aí desanda. Não é bem assim. É uma final e a gente sabe, se chegou aí é porque tem potencial. Mas ainda assim eu acredito na vitória da Inter de Milão por 2-1. Um mais de 1,5 gol também tem valor, mas se fosse para entrar amanhã, eu daria muito mais crédito a uma vitória seca da Inter de Milão do que mesmo um mercado de mais de 1,5 gol. Beleza, pessoal? Agora, partindo direto para o campeonato Leicester Ipswich, campeonato inglês. É, segunda divisão. Leicester e Ipswich, eu acho que é isso, né? Desculpa aí se a pronúncia não estiver correta. O Leicester é o primeiro colocado com 65 pontos. Rodada 28, 5 horas da tarde, segunda divisão do campeonato inglês. O segundo colocado é o Southampton com 58 pontos. Lembrando, o Ipswich é o terceiro com 58. Também, mesmo número de pontos do Southampton, só que no critério de desempate, a equipe do Southampton leva a melhor. A equipe do Leicester venceu 8 dos últimos 10 jogos e perdeu apenas um. Marcou 25 gols, um ataque muito houve, média de 3 gols por partida, e sofreu 10, média negativa aí de 1 gol por partida. Esse ataque, números aqui do Leicester que me agrada e agrada muito. É por isso que a equipe se encontra numa situação tão positiva assim na tabela de classificação, é líder absoluto e provavelmente tem tudo para subir. Lembrando, os 2 primeiros se classificam, né, são credenciados a participar da divisão principal do ano que vem do campeonato inglês. A equipe como mandante nos últimos 10 jogos obteve 9 vitórias e 1 derrota, marcou 23 gols, uma média de 2,5 a 3 gols por partida. Sofreu apenas 4, uma defesa muito sólida, uma defesa que toma poucos gols, no máximo 1 gol em média. E como mandante essa média diminui ainda mais. Beleza, pessoal? Então, já pelo lado do Ipswich, a equipe empatou 4 dos últimos 10 jogos e venceu 5. Marcou 14 gols, o que dá uma média positiva de 1,5, e sofreu 11, uma média negativa de 1. 58 pontos, a 7 do líder Leicester, terceira posição, empatado em número de pontos com o Southampton. Vai tentar buscar também essa vitória amanhã, até porque só os 2 primeiros se classificam para a elite do futebol nacional do ano que vem. Então, somar pontos amanhã, em especial com a vitória, é ter muito mais chance de conquistar uma dessas vagas. Então é por isso que eu vejo esse jogo amanhã com grande probabilidade de a gente buscar aí um mais de 1,5 gol. Beleza, pessoal? De bater, melhor dizendo, o mais de 1,5 gol. Tem uma boa probabilidade também de ambas marcas, até porque são equipes com números positivos, tanto na parte defensiva como na parte também de ataque. E é um jogo de 6 pontos. Um empate amanhã não deixa de ser um bom resultado para o Leicester. Uma derrota também não vai ser um desastre, até porque a equipe está absoluta ali na primeira colocação com 65 pontos, está à frente 7 pontos dos seus principais concorrentes, no caso Southampton e o próprio Ipswich. A equipe como mandante tem números expressivos, são 9 vitórias nos últimos 10 jogos, venceu 4 dos últimos 6 jogos como confronto direto, melhor dizendo. Uma situação aí muito favorável no que diz respeito até mesmo a esse embate, esse combate, melhor dizendo aí, essa rivalidade, essa disputa aí no confronto direto com seu adversário. Então a equipe sobressaiu, esses jogos aconteceram, aí vem o detalhe, entre 2004 e 2014, então foi um tanto quanto distante no tempo. Confronto direto como mandante,
9 jogos invicto, 5 vitórias e 4 empates, uma supremacia aqui no que diz respeito a esse confronto direto. Se deu muito bem, muito melhor dizendo, a equipe do Leicester. Está a 16 jogos sem empatar em casa, outro dado muito importante. Isso me preocupa. Como assim, Silvano? Porque isso aí fica aquela pulguinha atrás da orelha. Quem quiser entrar num dupla chance, ou até mesmo um empate anula a favor do Leicester, entra. Como assim, Silvano? Números tão expressivos, porque a equipe tem 16 jogos que não sabe o que empatar dentro de casa. Vai enfrentar um adversário ali que está numa boa situação na tabela de classificação. É o terceiro colocado, mas com números bem próximos do segundo colocado, ou melhor, empatado com o segundo colocado, que é o Southampton, e a 7 pontos do próprio Leicester, que é o líder absoluto. Então, um dupla chance tem valor, um empate anula também. E o mais de 1,5 também vem quente, assim como ambas marcas, mas a princípio eu acredito muito mais nessa vitória do Leicester, com empate anula, ou o mais de 1,5, eu vejo a entrada mais sensata no bilhete. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Leicester e Ipswich. Esse jogo acontece às 5 horas da tarde. Grande probabilidade de mais de 1,5. O Leicester brigando para consolidar cada vez mais a sua liderança no grupo. E o Ipswich sonhando, né? Pelo menos pela segunda colocação no mínimo, para te dar aquela condição de participar da elite do futebol inglês do ano que vem. Jogão de bola, 5 horas da tarde. Agora vamos para o que interessa. Tripla do dia. Atlético de Madrid para vencer. Leicester para vencer e Napoli para vencer. Quem não estiver confiante, tem a segunda opção aí que vocês acabaram de ouvir no vídeo aí, né? Mercado de gols e outras probabilidades. Então vamos mandar também aqui uma tripla de placar exato. Granada 1, Atlético de Madrid 2, apesar de que o coração está pedindo 3-1 para o Atlético de Madrid, mas vamos com calma, sem muita empolgação. Leicester 2, Ipswich 1, Granada 1, Atlético de Madrid 1, Napoli 1, Inter 2, esses 3, 2-1 aí, tem grande probabilidade aí numa tripla exata. Ou os 3 para vencer com ambas marcas também é uma boa opção aí para aqueles mais ousados. Beleza, pessoal? Uma boa tarde a todos. Fique com Deus, uma boa sorte. O resumo do dia, como eu costumo falar no início do vídeo hoje, não foi possível porque muitos jogos ainda estão em aberto. Estou gravando esse vídeo mais cedo, mas eu peço para que todos vocês continuem colaborando, participando aqui no canal, fortalecendo. Beleza, pessoal? Se não é inscrito, se inscreve. E no finalzinho do vídeo eu vou deixar aquelas outras probabilidades com aqueles outros jogos, né, que eu não passei aqui na prévia no vídeo, mas que no final vai estar lá, probabilidade de placar exato, bilhetes prontos e a tripla promissora, né, como eu costumo colocar, a tripla do dia e a tripla promissora, além de outras possibilidades e probabilidades de entradas e resultados. Uma boa tarde a todos e até a próxima!